Alexandre Carvalho para o blog Geografia Olímpica e também para o blog Olitok 2020 favoritos para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. E também do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro dos Jogos Olímpicos de 1960. Esse livro do Comitê Olímpico Polonês, na Olimpijskim Szlaku Polacy na Olimpiade de Rzymi e Squaw Valley. É um livro polonês do Comitê Olímpico Polonês sobre os Jogos Olímpicos de 1960. Tanto a edição de verão em Roma, quanto a edição de inverno em Squaw Valley, nos Estados Unidos. Além disso, foi um ano que a Polônia obteve um grande resultado, conquistou 21 medalhas, foi o seu recorde de medalhas numa edição dos Jogos Olímpicos até então. Aqui o livro, a capa dele, a apresentação na Olimpijskim Szlaku, aqui, Comitê Olímpico Polonês, na Olimpijskim Szlaku Polacy na Olimpiade, Rzymi e Squaw Valley. Sport Turyska, que era a editora dos livros poloneses esportivos, geralmente era esse Sport Turismo de Varsóvia, 1962. Foi a publicação dele, 2 anos depois dos Jogos. Aqui uma apresentação do Comitê Olímpico Polonês, fazendo uma introdução. E aqui começa, né, aqui o remo, né, aquela estátua que os menininhos teriam sido alimentados, né, por um lobo. Aqui a Torre de Paris. E inicia aqui 2 grandes nomes do esporte polonês, o Janusz Kusowski, que foi campeão dos 10.000 metros em 1932, e Stanisława Wałęsiewicz, que venceu a prova de 100 metros também nos Jogos de 1932. Aqui o desfile dos poloneses na abertura de Roma, com Teodor Kocherka carregando a bandeira olímpica, ele que era remador. Aqui as atividades do Comitê Olímpico Polonês, preparação para os Jogos, aqui o prédio do Comitê Olímpico Polonês. A Polônia teve um grande destaque nos anos 60 e 70 dentro do esporte olímpico. Posteriormente também no atletismo, nos tempos atuais, nas provas de arremesso, lançamento. Aqui a relação dos componentes da equipe polonesa, aqui o pessoal de apoio, o pessoal burocrático, aqui as delegações já com os atletas, né? Boxe, ginástica, hóquei, hipismo, canoagem, atletismo, toda a relação dos atletas. Aqui acendendo, quando foi acesa a pira olímpica em Roma e o Estádio Olímpico de Roma. Os atletas poloneses aqui fazendo um descanso na Vila Olímpica. Aqui o William Eder do arremesso de peso dos Estados Unidos, com atletas poloneses, um competidor que se machucou aqui com um gesso no pé, né? Aqui dirigentes do Comitê Olímpico Polonês, e aqui começa, aqui vai a disputa, né? Iniciam-se as disputas pelas medalhas. Primeiro aqui a grande equipe de boxe da Polônia, que obteve 7 medalhas, uma de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Da direita para a esquerda, Jędrzejewski, Pietrkowski, que ganhou medalha, Dempsey, Walaszek, que ganhou medalha, Drogos ganhou medalha também, Pazdior também ganhou medalha, esse daqui, Kasprik também ganhou medalha, seria campeão em 1964, Adamski, também ganhador de medalha, Bendig, também ganhador de medalha, Kukier e o chefe da delegação. Então, desses 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, desses 10 atletas, 7 chegaram ao pódio. E aqui tem a participação deles, o Bruno Bendig,
que conquistou medalha de bronze, o Adamski conquistou medalha de prata, o Pazior foi medalhista de ouro, o Kasprzyk obteve medalha de bronze, Leszek Drogos conquistou medalha de bronze. Aqui uma foto da premiação da única medalha de ouro da Polônia. Aqui no pódio, Richard McTaggart, do Reino Unido, que foi campeão olímpico em 1956, acompanhado pelo Laudônio, da Argentina, que obteve medalha de bronze, e o medalhista de prata foi o Lopopolo, da Itália. E a medalha de ouro, o grande Kazimierz Pazior, da Polônia. Única medalha de ouro da Polônia nesses Jogos Olímpicos, nas disputas de boxe. Em 1952, Zygmunt Czichela obteve a primeira medalha de ouro da Polônia na história do boxe em Jogos Olímpicos. Aqui a foto do grande Felix Stan, treinador polonês, responsável pela formação de grandes boxeadores poloneses. E mais resultados, o Tadeusz Walaszek ganhou medalha de prata, e o Zbigniew Pietrkowski, que foi medalha de bronze em 1956 e ganhou uma medalha de prata, conquistou uma medalha de prata aqui nos Jogos de 1960, na derrota para o Cassius Clay, o futuro grande campeão Muhammad Ali. Aqui a foto do Walaszek, que perdeu para o Edward Crook, dos Estados Unidos. E aqui mais uma prova, o Pietrkowski, nos Jogos de Roma, e depois acabou derrotado pelo Cassius Clay, grande equipe de boxe da Polônia. Aqui as ginastas da Polônia, a Polônia que obteve uma medalha de prata ou bronze nos Jogos de 1956, na ginástica feminina por equipe nos aparelhos portáteis, que os resultados das competições de ginástica, o domínio da União Soviética no feminino e no masculino, dividindo as honras com poderosa equipe do Japão. Aqui os disputas de hóquei sobre a grama. Polônia não obteve grandes resultados. Disputas de hipismo também, que teve Itália, Alemanha, Austrália dominando. A União Soviética obteve a sua primeira medalha de ouro com o Sergei Filatov na prova de adestramento. Aqui os poloneses conquistando medalha aqui na prova no concurso. A medalha não, 8º lugar no concurso completo. Aqui essa equipe aqui não é mencionado. Possivelmente foi uma equipe de adestramento, né? Atletas do adestramento, que o adestramento não houve disputa por equipes. Aqui competidores das provas de canoagem. A canoagem da Polônia obteve 2 medalhas de bronze, teve um resultado muito bom, né? Considerando que as grandes forças eram Suécia, Alemanha, Hungria, União Soviética, Romênia. Aqui a disputa do caiaque duplo na distância de 1.000 metros. A medalha de ouro, Sven Sjödelius, da Suécia, e o grande Gert Fredriksson, que obteve várias medalhas olímpicas na canoagem. Os húngaros, Andreas Schant e o George Mesaros, conquistaram a medalha de prata. E os medalhistas de bronze, os poloneses, o Stefan Kaplaniak e o Władysław Zielinski. Aqui a disputa feminina do caiaque na distância de caiaque individual, distância de 500 metros, Teresa Zentz, da Alemanha, medalha de prata. A medalha de ouro, Antonina Seredina, da União Soviética. E a medalha de bronze, a polonesa, Danuta Walkowiak, conquistou a medalha de bronze. Polônia com 2 medalhas na canoagem. Aqui os competidores do ciclismo. Polônia não obteve medalha no ciclismo, mas já teve uma certa tradição em provas de estrada, nem tanto na pista, mas mais na estrada. Aqui os poloneses. O basquetebol, que teve a vitória dos
dos Estados Unidos, uma equipe poderosíssima, onde 10 atletas dos 12 tornaram-se grandes destaques do basquetebol profissional. Aqui um lance de um jogo entre Uruguai e Polônia. O Brasil, lembrando que o Brasil obteve medalha de bronze nesses jogos. O atletismo, onde a Polônia teve uma grande atuação, foi o melhor esporte da Polônia. A Polônia conquistou a medalha de ouro na prova dos 3.000 metros com obstáculo. Aqui essa foto do pódio da prova. Vitória do Zdzislav Krychowiak, conquistou a medalha de ouro. A medalha de prata ficou com o soviético Nikolai Sokolov, que é o medalhista de prata. E a medalha de bronze foi para o Semyon Rishishkin, conquistou a medalha de bronze. Grande desempenho dos soviéticos nos 3.000 metros com obstáculos, uma época que os soviéticos se destacavam nas provas de fundo, né? Tiveram o Vladimir Kutsin nos 5.000 metros, o Pyotr Bolotnikov nos 10.000 metros, campeão nesses Jogos de 1960. Aqui o salto triplo, a vitória do Józef Schmid, da Polônia, tendo ao seu lado o Witold Kreyer, que ficou com a medalha de bronze, e o Vladimir Goriaev, que conquistou a medalha de prata. Os soviéticos, né, poloneses, campeões olímpicos, ladeados por soviéticos nos 3.000 metros com obstáculos e no salto triplo. Aqui Elżbieta Kresinska, a campeã do salto em distância nos Jogos de 1956, obteve a medalha de prata. Perdeu para a soviética Vera Krepkina. Outra atleta aqui, a polonesa Jóźwiakowska, conquistou a medalha de prata no salto em altura. Dividiu a medalha de prata com uma representante do Reino Unido. Aqui a final, a prova dos 5.000 metros, a chegada, o neozelandês Murray Halberg conquistando a medalha de ouro. Hans Grodowski, da Polônia, da Alemanha, ficou com a medalha de prata e a medalha de bronze com Zimny. O polonês Zimny ficou com a medalha de bronze. Grande resultado da Polônia, conquistando uma medalha de bronze aí na prova dos 5.000 metros. Kazimierz Zimny, número 523. Murray Halberg e o Grodowski. O lançamento Hans Grodowski. O lançamento de disco, um competidor da Polônia, Edmund Pietkowski, que não obteve medalha. Aqui a foto da Barbara Janiszewska, corredora de 200 metros. A Polônia conquistou medalha de bronze no revezamento. Tadeusz Ruth foi bronze também no lançamento de martelo. A Polônia teve uma boa participação dentro do atletismo. Aqui os resultados. Marian Foyk, que foi um grande velocista polonês. Então aqui mais resultados da Polônia. Ele ficou em 4º lugar nos 200 metros, o Foyk. Aqui os resultados. Resultados em provas de pistas e tudo mais. Aqui as medalhistas de bronze do revezamento 4x100. Richter, Janiszewska, Jezionowska e Wieczorek conquistaram medalha de bronze para a Polônia. 4x100 vencido pela poderosa equipe dos Estados Unidos, que tiveram a Wilma Rudolph comandando a equipe. Mais resultados do atletismo. Aqui nenhum destaque para a Polônia. As competições de pentatlo moderno aqui. Pentatlo moderno, que posteriormente a Polônia conquistou medalhas em 72, em 76 e em 1992. Venceu a prova
individual nesses 2 anos. Aqui o domínio foi da Hungria, os Estados Unidos conquistaram 2 medalhas também, a Polônia ficou em 5º lugar, equipe polonesa. Um lance de um jogo de futebol. E aqui a equipe polonesa de futebol, que posteriormente conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1972 e a de prata em 1976 e foi prata também em 1992. Grande Polônia, tradicionalíssima Polônia. Aqui as disputas de natação, né, na prova, esse polonês aqui, o Klopotowski, Andrei Klopotowski, conquistou o 7º lugar no nado de peito. Polônia ainda sem tradição na natação nessa época. E aqui um competidor nos saltos ornamentais, Jerzy Kowalewski, realizando um salto. O levantamento de peso, que a Polônia foi uma das grandes forças dos anos 60 e dos anos 70. E o campeão Irineusz Palinski conquistou uma das medalhas de ouro que escaparam do domínio da União Soviética. A União Soviética levou 5 medalhas de ouro, a Polônia uma e os Estados Unidos outra. E aqui o pódio da prova vencida pelo Irineusz Palinski, tendo Jan Bochenek conquistado a medalha de bronze. E a medalha de prata ficou com o norte-americano James George. Os Estados Unidos estavam começando o seu declínio no levantamento de peso. Aqui as competições de tiro ao alvo, que a Polônia não obteve medalha. E aqui é o Adam Smielczynski, que conquistou medalha, havia sido medalhista nos Jogos de 1956. Aqui outro Jerzy Nowicki, também em prova de grosso calibre. Aqui as disputas de esgrima, a foto aqui do Witold Wojda, que depois foi campeão em 1972 no florete. Aqui as competidoras polonesas, Pawloza, Julita e Katia Mechik, não conquistaram medalha. Um outro lance aqui do Pawlowski com o francês, Jerzy Pawlowski. Jerzy Pawlowski foi campeão em 1968 no sabre individual. E a Polônia conquistou uma heróica, aqui o Zablok no florete, a Polônia conquistou uma heróica medalha de prata aqui na prova de sabre por equipes, dividindo o pódio com a grande Hungria do supercampeão Aladar Gerevich, desde 1932, conquistando medalhas de ouro com a Hungria nas disputas de sabre por equipes. E ele foi campeão no sabre individual em 1948. Aqui a grande equipe húngara, ganhadora da medalha de prata no sabre por equipes. Que mais? O Teodor Koserka, da Polônia, conquistou medalha de bronze na prova do esquife individual. O remo que foi dominado pela Alemanha e também pela União Soviética. Os lutadores da Polônia, a equipe de luta da Polônia, a Polônia não era tradicional na luta naquela época. Posteriormente, nos anos 70 e nos anos 80, que a Polônia foi conseguindo maior destaque. E aqui a única medalha da Polônia no estilo livre, justamente o estilo em que a Polônia não tem tanta tradição. Aqui uma medalha de bronze para Tadeusz Trojanowski, dividindo o pódio com o búlgaro Tsalev e com o Terence McKenna dos Estados Unidos. Luta livre dominada pela Turquia e a luta greco-romana com domínio de Turquia e União Soviética. Os Jogos de Inverno, em Skull Valley, a Polônia não tem muita tradição em Jogos de Inverno. Aqui o embarque da delegação, Józef Rizula aqui no esqui de fundo, nos 15 quilômetros. Mais competidores da Polônia, a Helena Gasianik, da prova de esqui de fundo,
Aqui outra polonesa, Stefania Biegun. Provas de patinação de velocidade, que a Polônia acabou se destacando nessas provas, conquistou uma medalha de prata e uma de bronze na prova de 3.000 metros. Aqui uma competidora, a Helena Pileichik. E aqui o pódio. Pódio da prova de 1.500 metros, não foi nos 3.000 não, foi nos 1.500. Que teve a medalha de prata, aqui a Elvira Serotinska, e a medalha de bronze, Helena Pileichik. E a medalha de ouro foi para a soviética Lídia Skoblikova, que no ano seguinte, nos jogos seguintes, em 1964, Lídia Skoblikova ganhou todas as provas de patinação de velocidade, obteve 4 medalhas de ouro na patinação de velocidade. Está aqui o pódio dessa prova de patinação de velocidade. Aqui o livro, continuação, deixa eu estabilizar a imagem. Os encerramentos, o fundo olímpico aqui, o pessoal da administração, mais gente da administração, aqui do Comitê Olímpico Polonês. As festividades do Comitê Olímpico Polonês. Aqui uma recepção no estádio em Varsóvia, né, para diplomar os atletas poloneses participantes dos Jogos. Aqui mais uma premiação com o Theodor Koserka do remo, sendo cumprimentado, ganhador de medalha de bronze no remo. Outros, o pessoal da administração, né, os dirigentes poloneses. E aqui uma relação de quem contribuiu com o Comitê Olímpico Polonês, fez doações para o Comitê Olímpico Polonês, a Argentina, a África do Sul, da Austrália. E aqui os nomes, ó, os nomes de brasileiros, de Curitiba, Porto Alegre, Ponta Grossa, os brasileiros que contribuíram com a Polônia, para a Polônia participar dos Jogos Olímpicos de 1960. Então, se encerra aqui o livro, né? Até Tóquio, que o índice do livro, a última página, né, quem fez o texto, tudo desse livro, Varsóvia, 1962. Apresentação. E o livro foi comprado, adquirido em 21 de janeiro de 2003, Sportboken, Suécia. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitok 2020 e o canal no YouTube Sovurso. Obrigado e até um próximo vídeo. Estou encerrando rápido porque está acabando o espaço de gravação. Obrigado e até o próximo livro.